Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Lembra que eu falei para vocês? Existem coisas que quando a gente lembra traz alegria, mas existem coisas que quando nós nos lembramos também nos traz tristeza. Pois é, Deus neste momento está falando para a gente se lembrar de uma coisa que é para trazer tristeza ao nosso coração. O dia em que Jesus, na cruz do Calvário, derramou a sua última gota de sangue, e não foi à toa, foi por causa de mim, foi por causa de você. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Em memória de quê, Senhor? Em memória do meu sofrimento, em memória do meu sangue derramado. É pra gente sofrer? Não! Não é pra gente sofrer, é pra gente se lembrar que eu fui comprado por um preço muito alto. E esse preço é o sangue daquele que derramou a última gota por mim. É para que eu me lembre que o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário vai padecer, vai sofrer, vai morrer para pagar os meus pecados, os seus pecados. E o que a Bíblia diz? Faça isso em memória de mim. Peraí, memória, lembrar. Lembrei. Isaías capítulo 53, eu lembrei Isaías 53, abra sua Bíblia e veja. Eu lembrei que ele perguntou assim: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53. Quem foi que deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifesto o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura, olhando para ele, mas nenhuma beleza estava nele, algo que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e a quem sabe o que é padecer, e como quem dentre os homens esconder o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. O Senhor convida você neste momento a lembrar. Jesus na Santa Ceia, ele disse: fazer isto em memória de mim. Não é para me lembrar quem eu era, o pecador, de repente o ladrão, de repente o mentiroso, de repente o trapaceiro. Não era para você se lembrar que você de repente era uma pessoa sem uma conduta correta, ou de repente no seu passado era uma pessoa que entregava o seu corpo a um homem ou uma mulher que de repente não era o seu marido, não era a sua mulher. Não é para você lembrar disso, mas é para você lembrar
do sacrifício que Jesus fez por mim e por você, para que você entenda, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue derramado na cruz do Calvário foi para lavar as minhas vestes e para que eu me tornasse com vestes mais alvas do que a neve. O Senhor convida você nesta noite a mergulhar no rio do Senhor e lavar as suas vestes no sangue daquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, no dia da Santa Ceia, junto com seus discípulos, ao partir o pão, ao dar o cálice para cada um, e dizia que ali era representação, o corpo, o pão, corpo, o cálice de vinho representando o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E ele disse: fazei isso em memória de mim. Eu quero lembrar a você que ali depois da Santa Ceia, ele vai para o jardim do Getsemane. E a Bíblia fala que no jardim do Getsemane, Jesus passa uma pressão psicológica tão forte e tão intensa, que a Bíblia fala que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Eu não sei dizer neste momento o nome, metáfase, uma coisa parecida, mas é uma ocorrência que só acontece uma vez ou outra na vida de um ser humano, aonde a pessoa recebe uma pressão psicológica tão grande que o seu suor pode se tornar em gotas de sangue. Os vasos sanguíneos são rompidos por conta da pressão psicológica tão grande que a pessoa está sofrendo. E foi isso que aconteceu com Jesus. Será porque? Será medo da cruz? Será medo das chicotadas? Será medo dos cravos nas mãos? Não. Não era disso que Jesus temia. Porque essas dores físicas, Jesus sabia que só duraria por mais ou menos 6 horas. O que Jesus estava preocupado não eram as dores físicas. O que Jesus estava preocupado era aquilo que já dizia nas Escrituras: os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus. Era disso que Jesus estava preocupado, porque sobre Jesus estava vindo a responsabilidade de assumir o meu pecado, o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. É por isso que essa pressão psicológica que Jesus sofreu, metáfase, uma coisa assim, foi tão grande que o seu suor se transformou em gotas de sangue. A Bíblia fala que nesse jardim estavam mais 3 dos seus discípulos. E Jesus retornava e perguntava, encontrava eles dormindo e perguntava: vocês não podem vigiar comigo só um instante? Vocês não podem suportar as lutas nem um instante? Irmãos, às vezes a gente passa por situações e a gente cede tão rápido, irmãos, ao pecado. Às vezes a gente passa por situação, mas às vezes a gente não enfrenta a situação. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala nas Escrituras, que na nossa luta contra o pecado ainda não resistimos até o sangue. O que é resistir até o sangue, irmão Antônio Carlos? É resistir de uma forma que você não tenha outra opção. Irmãos, às vezes a gente cede ao pecado tão fácil. Às vezes a gente cede ao pecado tão fácil. O pecado vem uma vez só, bate na porta e a gente já está abrindo a porta.